Olá, tudo bem? Deus Braga, treinador de Engenharia na UC Brasil, e nesta aula encerraremos o nosso módulo 1, onde iremos finalizar o setup de uma modelagem estática estrutural ou de Astra. Nessa aula, iremos abordar os aspectos por detrás e também a implementação da solução e também do pós-processamento. Para a solução de um problema de natureza mecânica estática, utilizamos o operador mecastatic. Com ele, através da utilização de métodos numéricos, iremos solucionar o nosso problema de elementos finitos, resolvendo um sistema linear, onde, a partir das nossas condições impostas e a partir da matriz de rigidez, iremos obter os deslocamentos do nosso modelo. Esse operador, mecastatic, ele suporta problemas estáticos de geometrias diversas, havendo também diversas condições de fronteira e de carregamento. Além da solução, iremos realizar o pós-processamento. O pós-processamento ele é realizado com o uso do operador calc-champ. Realizaremos o pós-processamento, pois, na maioria das vezes, a gente não deseja apenas obter os resultados dos deslocamentos do nosso modelo, que é o que teremos com a solução do nosso problema de elementos finitos. Nesse caso, utilizaremos a equação constitutiva em questão, que é a lei de Hooke, e a partir da diferença entre as configurações final e inicial de cada elemento, conseguiremos obter as deformações e também as tensões de nosso problema. Além disso, conseguimos também computar alguns critérios de energia e também critérios de falha, que são úteis para a investigação de problemas físicos diversos. Campos de resultados, eles possuem um determinado padrão de nomenclatura do calc-champ do code Astra, que são 4 letras separados por underline mais 4 letras. As primeiras 4 letras indicam o campo que o usuário deseja visualizar, tendo várias opções, como sigma para distribuição de tensão, CF para esforços generalizados, SIEC para critérios de falha. Além disso, as 4 últimas letras indicam a forma com que a visualização dos resultados será interpolada, podendo ser no elemento, ELEN, nos pontos de Gauss, ELGA, que é como o software trabalha, a interpolação aos elementos internos, aos nós internos de cada elemento, e a interpolação nos nós entre os elementos. A primeira opção consiste em uma interpolação dos pontos de Gauss, onde cada elemento finito ele vai possuir a mesma distribuição de campo em toda a sua extensão, sendo muito utilizado na solução de problemas envolvendo elementos de viga, onde o usuário deseja obter as condições distribuídas de forma homogênea em cada um dos trechos, cada um dos elementos daquela viga. A segunda opção consiste numa interpolação nos nós internos a cada elemento. A terceira é como o software executa as integrações numéricas, qual utiliza a realização de pesos da função de Gauss. E por fim, temos o modo que normalmente é o mais utilizado, consiste na interpolação dos nós entre os elementos diversos que compõem o nosso modelo. A título de exemplificação, temos aqui um elemento, uma geometria qualquer, onde a gente consegue perceber a presença de 4 elementos e também os valores que foram obtidos para os pesos de Gauss desses 4 elementos. Numa interpolação a cada elemento, o que o software realiza consiste na média aritmética daqueles pesos de Gauss para cada elemento. Então, nesse primeiro aqui, temos o somatório de todos os resultados para as posições dos pesos de Gauss dividido por 3. Já numa interpolação nodal, é realizado a média aritmética dos valores obtidos anteriormente, porém naquele nó. Por exemplo, nessa região aqui, temos os pesos 1 e 2. Então, nesse nó, a média aritmética será 1,5. Agora, iremos para o software e vamos implementar esses procedimentos na interface gráfica do code Astra. Uma vez aberto a nossa interface do sistema numérico, iremos abrir, no caso,
que tínhamos salvo anteriormente. Navegamos até a pasta onde foi armazenado. Demos um loop. Agora podemos ir para o módulo Asset Story. E encontraremos o nosso setup realizado até a última etapa. Vamos aqui em Stage 1 e vamos para a análise, onde trabalharemos com uma análise estática e a estática mecânica. Beleza. Aqui teremos qual vai ser o campo de material, modelo, que é apenas um, e os carregamentos, onde estabeleceremos uma opção e vamos inserir aqui o nosso load. Ok, ok. Agora iremos em pós-processamento. Selecionaremos a primeira opção, que é o ParkChamp. A nossa primeira tarefa aqui consiste na habilitação dessa opçãozinha aqui de reuso. Significa que ele vai reaproveitar dados que já foram calculados anteriormente. Ele vai reaproveitar o vetor de deslocamentos calculados no MechaStatic. Agora, podemos aqui selecionar uma opção de distribuição de tensão, por exemplo, como sigma, né? E um critério falha, FIEC. Lembrando que você pode ter acesso a todas essas informações, o que cada um desses critérios realizam, apenas clicando aqui na documentação do Codiasta. Temos um OK. Beleza. Por fim, iremos setar o nosso output, pois a gente deseja visualizar esse resultado. Então, iremos aqui em Output, Set Output Result. Iremos aqui em Result. Vamos editar. Vamos selecionar o resultado que desejamos, que é o resultado do CalcChamp. E aqui iremos dizer qual vai ser o endereço que esse resultado será salvo. Salvo aqui com o mesmo nome no HDF, só que uma atenção aqui que o formato para resultado não é mais HDF, é RMED. Da mesma forma que arquivos de malha são salvos com formato MED, arquivos de resultados são salvos com formato RMED. Vamos em Save. OK. Finalizado esse setup, podemos ir para Review. Selecionamos aqui o Current Case. Clicamos aqui para adicionar um estágio. E vamos em Run. Como esse caso é simples, não foi necessário mexer na alocação de memória, nem aumentar o tempo de execução. Quando você for trabalhar com casos um pouco mais elaborados, você sinta-se livre para alocar a memória e o tempo de máquina que você julgar necessário. Agora, vamos aqui em Auto Refresh e selecionar uma opçãozinha aqui. Botarei 5 segundos. Senão, a gente não vai ter um feedback se o caso rodou ou não e como ele foi rodado. E nesse Run Case 1, apenas pela essa imagem, pela essa cor, a gente já percebe que algo de negativo aconteceu. Pois ele exibiu um sinal vermelho. Mas isso não é motivo para a gente se assustar. Logo aqui embaixo, a gente tem um log com tudo que foi executado, onde todos os comandos que a gente implementou graficamente foram computados aqui sob uma forma de escrita do Codiasta, onde ele fez a leitura da malha, ele fez a atribuição do modelo, o 3D e o fenômeno mecânico. Ele aqui criou um material chamado aço, com as mesmas características que a gente inseriu, atribuiu esse material ao nosso modelo, realizou a imposição das restrições, assim como a imposição do nosso carregamento distribuído. Chamou aqui o solver, o solucionador, também pós-processamento. Descendo um pouquinho mais, a gente vê algumas características da nossa máquina, do CPU, a versão utilizada. Vemos também quando foi iniciada a simulação, com os plugins utilizados. Beleza. Descendo aos poucos, a gente pode ter informações também da nossa malha, quantidade de nós,
número de elementos, qual a natureza desses elementos lineares, elementos de face, os elementos tridimensionais, grupos de malha que essa malha comporta, e em cada opção a gente vê tudo que foi executado. Na modelagem, anterior, beleza. Chegando em load, a gente tem um exception. Muito provavelmente foi daqui que surgiu o erro que abortou a simulação. Esse exception, ele está implicando com essa restrição de rotação em X. Ele diz que esse grau de liberdade ele foi restrito, porém o software não identificou que esse movimento iria ocorrer. Então, para solucionar esse problema, tem duas opções. Estamos em Case View, aqui Haslin. Na verdade, vamos no Load, PC em Load, clicamos com o botão direito Editar, e o problema foram com os graus de liberdade. Então a gente vai aqui em Force DOE, pressionamos a opção, e da mensagem a gente viu que o software ele implicou com essa imposição de restrição de rotação, onde a gente disse que não havia de rotação, mas ele já identificou que isso não iria ocorrer. Então a gente pode ou simplesmente selecionar essa opção, três opções, rotação X, Y e Z, ou a gente pode desabilitar todas e habilitar apenas essa primeira aqui de engaste. As duas dariam certo. Temos um OK. E beleza. Retornamos ao History View. Selecionamos Current Case novamente. Temos um lá. A gente aguarda um pouquinho. Vai computando o log a cada 5 segundos. Beleza. A simulação foi executada com sucesso. Descendo esse log de carregamento aqui, a gente consegue observar aqui o tempo de máquina que foi utilizado. Nesse caso foi aproximadamente 3 segundos, né? Quase 3 segundos. E no final, ele tem um código, onde o 0 indica que a simulação foi terminada sem nenhum tipo de erro. Nesse run case anterior, percebe que o código final não é 0, é 1. Beleza. Uma vez terminada a simulação, a gente pode abrir o módulo para vis. Ele demora um pouquinho para carregar. Beleza. E agora, vamos aqui no Pipeline Browser. Clicamos com o botão direito no Urim, Open, e vamos até o endereço em que salvamos aquele arquivo RMAT. No caso, foi liga.rmat. Assim que você carregar, selecione a opção Generate Vector e dê um Apply. Pronto. Já está exibindo aqui nosso corpo. Uma opção interessante consiste na visualização da configuração deformada. Podemos fazer isso indo aqui em Warp by Vector. Dá um Apply e OK. A gente percebe que na prática esse corpo ele deforma muito pouco. Podemos ajustar um fator de escala apenas para ter um sentimento físico um pouco mais visual do que está acontecendo. A gente pode editar aqui na mão, inserindo um valor numérico, ou dando um rescale automático aqui. Nossa opção e dar um Apply. A gente percebe que a aplicação daquela carga na extremidade da viga acarretou nessa deformação, onde a viga se deforma basicamente na direção Z. É mais ou menos o que esperar. Novamente, essa visualização está com um fator de escala elevado. E na prática, a deformação é tão pequena que a gente não teria uma capacidade de identificá-la a olho nu. Para a visualização dos campos de resultados, basta alterarmos aqui a opção de Solid Color para a primeira opção, DPL, para observarmos os deslocamentos. Vemos que o deslocamento aqui é bem pequeno, algo em torno de 0,13 milímetros. A gente pode configurar esse
os deslocamentos, né, nas direções principais, em X, em Y, é quase nulo, é um resíduo numérico, em Z, que é a parcela principal. Podemos ver também em sigma no, a, como se comporta o tensor das tensões, sigma x, sigma y, sigma z, e também as componentes cisalhantes do tensor de tensões. E em SIEC, os critérios de Faro, como Mises, estresse, as tensões principais, estado triaxial, dentre outros. Selecionando a opção de tensão de von Mises, a gente percebe que a parte mais solicitada consiste na região da raiz do nosso engaste, tanto nas fibras superiores quanto nas fibras inferiores. Pode ajustar a nossa visualização com esses eixos aqui. Vamos lá. Beleza. E a gente percebe que a magnitude máxima dessa tensão aqui, cara de von Mises, é de aproximadamente 550 kPa. Com isso, terminamos o nosso módulo 1, onde implementamos na prática uma simulação estática estrutural com um codiasta. Retornando à nossa apresentação, vemos que, ao término desse módulo, a gente percorreu todas as etapas da nossa rotina de trabalho que são necessárias para a execução de uma análise estrutural com elementos 3D, desde a leitura de malha até a impressão dos resultados. Encerramos esse módulo 1 por aqui. Espero que ele tenha sido proveitoso e até breve.